Nome do livro: A Torre da Andorinha. Livro 6, The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Autor: Andrzej Sapkowski. Numa noite negra como a mortalha, a Dundari chegaram, era lá que a jovem bruxa se escondia. De todos os lados a vila cercaram, pois ela fugir pretendia. Numa noite negra como a mortalha, por engodo queriam pegá-la, mas isso não conseguiam. Antes de o sol pálido nascer, sobre a estrada de terra gelada, 30 cadáveres jaziam. Canto dos andarilhos sobre a horrenda carnificina que se passou na noite de Salvine em Dundari. Capítulo 1. Posso lhe dar tudo o que desejar, disse a feiticeira. Riqueza, poder e cetro, fama, vida longa e feliz. Escolha. Não quero riqueza nem fama, tampouco poder e cetro, respondeu a bruxa. Quero um cavalo negro, veloz como o vento noturno. Quero uma espada afiada, luminosa como um raio da lua. Quero atravessar o mundo pela noite escura no cavalo negro e estraçalhar as forças do mal e da escuridão com a espada luminosa. É o que eu quero. Eu lhe darei um cavalo que será mais veloz que o vento noturno, prometeu a feiticeira. Eu lhe darei uma espada que será mais luminosa que um raio da lua. No entanto, esse não é um pedido qualquer, bruxa, e por isso lhe custará caro. Mas com que pagarei? Não tenho nada. Pagará com seu sangue. Florence Delanoy, Contos e Lendas. Como todos sabem, o universo, à semelhança da vida, é regido pelo movimento circular. Trata-se de uma roda em cujo anel há 8 pontos mágicos que, completando uma volta, resultam no ciclo anual. Esses pontos estão posicionados com exatidão aos pares, um de frente para o outro. 4 deles são Imbael, ou germinação, Lamas, ou maturação, Beleten, ou florescimento, e Salvine, ou estiolamento. Os outros representam 2 solstícios, o de inverno, chamado Midinvaerne, e o de verão, Midaet, e 2 equinócios, Birke, de primavera, e Velen, de outono. A roda, portanto, é dividida em 8 partes, e é assim que se divide o ano no calendário élfico. Os humanos que desembarcaram nas praias próximas da Foz do Jaruga e da do Pontar trouxeram o próprio calendário, baseado no movimento lunar, que divide o ano em 12 meses, formando o ciclo do trabalho agrícola desde as primeiras tarefas realizadas em janeiro até o momento em que o frio transforma a terra num torrão duro, e, embora os humanos dividissem o ano e contassem o tempo de maneira distinta, aceitaram a roda élfica e os 8 pontos em seu anel. Imbael e Lamas, Salvine e Beleten, os 2 solstícios e os 2 equinócios emprestados do calendário élfico tornaram-se importantes datas festivas, destacando-se das outras da mesma forma que uma árvore solitária no prado. O que distingue essas 8 datas é a magia. Nunca foi nem é mistério que elas constituem dias e noites durante os quais se intensifica a aura mágica. Ninguém estranha os fenômenos mágicos ou as manifestações misteriosas que as acompanham, particularmente os equinócios e os solstícios. Todos já se acostumaram a fenômenos desse tipo e, portanto, é raro que provoquem espaventos. No entanto, esse ano foi diferente. Esse ano os humanos, como sempre, celebravam o equinócio de outono no seio da família com uma solene ceia, na qual convinha haver o maior número de produtos da safra do ano, pelo menos uma pequena quantidade de cada um deles. Assim exigia o costume. Depois de consumirem a ceia e agradecerem a colheita à deusa Melitele, eles se recolheram. Foi então que começaram as manifestações macabras. Pouco antes da meia-noite, levantou-se uma hórrida tempestade. Terríveis lufadas de vento dispersavam sons de assombrados uivos, gritos e ganidos por entre o cicio das árvores inclinadas quase até o chão, o ranger dos caibros e o estampido das venezianas. As nuvens, arrastando-se velozmente no céu, tomavam formas fantásticas, sobretudo as de cavalos e unicórnios em disparada. A ventania durou mais de 1 hora, e no repentino silêncio que a seguiu, a noite ressuscitou com a agitação das asas e o trilo de centenas de noitibós, aves misteriosas que, de acordo com as crendices populares, agrupavam-se para cantar uma ladainha demoníaca sobre o moribundo. Dessa vez o coro dos noitibós foi tão grande e tão alto que parecia que o mundo todo ia desabar. Enquanto os noitibós cantavam a ladainha fúnebre com vozes bravias, o horizonte cobria-se de nuvens, apagando os últimos raios da lua. Foi então que a horrenda Banshee ganiu, anunciando a morte repentina e brusca de alguém, e a caçada selvagem atravessou o céu negro a galope. Era o cortejo de espectros de olhos flamejantes montados sobre carcaças de cavalos, com suas capas e estandartes esfarrapados e farfalhantes. Como acontecia de tempos em tempos, a caçada selvagem colheu sua safra, mas a dessa vez foi a mais horrenda em décadas. Só em Novigrad o número de desaparecidos sem deixar rastros chegou a mais de 20.
Depois da passagem galopante da caçada selvagem, as nuvens se alastraram, e os humanos viram a lua minguante, comum na época do equinócio. Essa noite, porém, a lua tinha a cor de sangue. A plebe dava várias explicações para os fenômenos equinociais, que variavam bastante, de acordo com as peculiaridades das demonologias regionais. Os astrólogos, druidas e feiticeiros também tinham suas interpretações erradas e exageradas em sua grande maioria. Pouquíssimas pessoas capazes de relacionar esses fenômenos com os fatos reais. Nas ilhas de Celílige, por exemplo, algumas, exageradamente supersticiosas, viam nos estranhos eventos a previsão de Deiread, o tempo do fim, antecipado pela batalha de Ragnar-Roog, a luta final entre a luz e as trevas. Segundo elas, a violenta tempestade no mar que chacoalhou as ilhas na noite do equinócio outonal havia resultado de uma onda provocada pela proa do monstruoso Drakkar Naglar, de Morhog, que tinha os bordos feitos das unhas de cadáveres, e que transportava um exército de espectros e demônios do caos. No entanto, os humanos um pouco mais sábios, ou mais bem informados relacionavam os desvarios dos céus e do mar com a pessoa da malvada feiticeira Yennefer e sua morte horrível. Outros ainda, muito mais bem informados, viam no mar agitado o sinal de que morria alguém em cujas veias corria o sangue dos reis de Celílige e Sintra. Ao redor do mundo, a noite do equinócio outonal era a das assombrações, pesadelos e alucinações, do despertar repentino, sufocante, o coração palpitando de pavor, entre lençóis revoltos e encharcados de suor. Nem os mais ilustres eram poupados das alucinações e do despertar. Em Nilfgaard, na cidade das Torres Douradas, o próprio imperador Enlir Varemreis acordou aos gritos. No norte, em Lan-Ezeter, o rei Sterad Thyssen saltou da cama, despertando sua esposa, a rainha Zuleika. Em Tretogoro, o arquespião Dijkstra levantou-se subitamente e estendeu a mão para pegar o punhal, acordando a mulher do ministro do tesouro. No castelo de Montecalvo, a feiticeira Filipa Ilharte agitou-se entre os lençóis de Damasco sem despertar a esposa do conde de Noailles. Acordaram, mais ou menos repentinamente, o anão Iarpen Zigrin em Marrakon, o velho bruxo Vesemir na fortaleza montanhosa de Cair Molen, o funcionário de banco Fábio Saques na cidade de Gorsvelen, o duque Krashankrait a bordo do Drakkar Ringorn. Acordaram a feiticeira Fringila Vigo no castelo de Bealclair e a sacerdotisa Sigrifa no templo da deusa Freya na ilha de Indarsfal. Acordaram Daniel Etiverri, conde de Garramone, na sitiada fortaleza de Maribores e Vic, decurião do destacamento Pardo, no forte de Banglian, o mercador Dominique Bombastus Ouvenaguel na cidade de Claremont e muitos, muitos mais. No entanto, pouquíssimas pessoas eram capazes de relacionar esses fenômenos e ocorrências com um fato concreto, específico, com uma pessoa específica. Por acaso, 3 dessas pessoas passavam a noite do equinócio outonal sob o mesmo teto, no templo da deusa Melitele em Elander. Noite boss, gemeu o escriba Jarre, fitando a escuridão que cobria o parque do templo. Parece que há milhares deles, revoadas inteiras. Estão gritando, anunciando a morte de alguém. A morte dela. Ela está morrendo, não fale besteiras. Tris Merigold virou-se subitamente e ergueu o punho fechado, por um momento parecendo que ia empurrar o rapaz ou atingi-lo no peito. Você acredita em superstições bobas? Setembro está chegando ao fim, e os noitebós agrupam-se em bandos antes de partir. Isso é natural. Ela está morrendo, ninguém está morrendo. Gritou a feiticeira empalidecendo de raiva. Ninguém, entendeu? Pare de dizer tolices. No corredor da biblioteca, juntavam-se cada vez mais noviças, acordadas pelo alarme noturno. Estavam sérias e pálidas. Jarre Tris, mais calma, colocou a mão no ombro do rapaz e apertou com força. Você é o único homem no templo. Todas nós estamos olhando para você, em busca de paz e apoio. Não pode sentir medo, não pode se desesperar. Contenha-se, não nos decepcione. Jarre respirou fundo, tentando controlar o tremor das mãos e dos lábios. Não é medo, sussurrou, evitando o olhar da feiticeira. Não estou com medo, apenas preocupado. Preocupado com ela. Eu vi no sonho, também vi. Tris cerrou os lábios. Tivemos o mesmo sonho, você, eu e Nenek. Mas nem uma palavra sequer sobre isso. Sangue no rosto dela. Tanto sangue. Pedi que você se calasse. Nenek está vindo. A arquissacerdotisa aproximou-se deles. Seu rosto apresentava traços de cansaço. Respondeu a uma pergunta muda de Tris com um gesto negativo da cabeça. Quando notou a boca de Jarre se abrindo, antecipou-se. Infelizmente nada. Quando a caçada selvagem sobrevoava o templo, quase todas acordaram, mas nenhuma teve visões, muito menos uma tão nebulosa quanto a nossa. Vá dormir, rapaz. Não há o que fazer.
Meninas, ao dormitório, por favor. Esfregou as duas mãos no rosto e nos olhos. Ah, equinócio, maldita noite. Vá deitar, Tris. Não há nada que possamos fazer. Essa impotência, a feiticeira fechou o punho, está me deixando louca. Só de pensar que ela possa estar em algum lugar sofrendo, sangrando, que corre o risco de... Droga, se eu soubesse o que fazer. Neneque, a arquissacerdotisa do templo de Melitele, virou-se. Você tentou rezar? No sul, além dos montes Amel, em Ebbin, na terra chamada Pereplut, no extenso pantanal cortado pelos rios Velda, Lete e Arete, afastado da cidade de Elander e do templo de Melitele por 800 milhas de voo de Gralha. De madrugada, um pesadelo despertou bruscamente Visogota. Acordado, o velho eremita não conseguia, por mais que tentasse, lembrar o teor do sonho, mas uma estranha ansiedade não o deixava cair no sono de novo. Frio, frio, frio. BRRR, dizia a si mesmo Visogota, andando pela trilha no meio do caniçal. Frio, frio, BRRRR. Mais uma armadilha estava vazia. Nem um único rato almiscarado. Uma caçada excepcionalmente mal sucedida. O eremita limpou a ratoeira do lodo e da lêmina, murmurando palavrões e fungando por causa do resfriado. Frio, BRRR. Ua, falava, andando rumo à extremidade do pântano. E quem diria que ainda é setembro? Apenas 4 dias após o equinócio. Ah, não me lembro de ter passado na vida tanto frio no fim de setembro. E olhe que sou bem velho. A armadilha seguinte, a penúltima, também estava vazia. Visogota já nem tinha vontade de xingar. Infelizmente monologava, enquanto caminhava. Parece que o clima está cada ano mais frio. E agora, pelo visto, o esfriamento vai acelerar drasticamente. Ah, os elfos previram isso há muito tempo. Mas quem é que acredita em suas profecias? Outra vez asas rumorejaram acima da cabeça do ancião. Vultos cinzentos atravessaram o céu num lampejo. A névoa que cobria o Pantanal foi tomada novamente pelo trilo selvagem, cortado, dos noitibós e pela agitação rápida de suas asas. Visogota não prestava atenção aos pássaros. Não era supersticioso e sempre havia muitos noitibós no Pantanal. Juntavam-se, sobretudo de madrugada, em revoadas tão grandes que temia que fossem se chocar contra sua cabeça. Talvez nem sempre houvesse tantos como nesse dia, talvez nem sempre gritassem de maneira tão horripilante. Não havia o que fazer. Ultimamente a natureza vinha surpreendendo com sucessivos fenômenos fora do comum, uma bizarrice mais estranha do que a outra. O eremita tirava da água a última armadilha vazia quando ouviu um cavalo relinchando. Os noitibós silenciaram de repente, como se obedecessem a um comando. Entre os pântanos de Pereplut, havia ilhotas secas, sobre as quais cresciam bétulas pretas, amieiros, cornizos, sanguinhos e abrunheiros. A maioria delas estava de tal modo rodeada de tremedais que era absolutamente impossível a um cavalo ou um cavaleiro que não conhecesse as trilhas chegar ali. No entanto, o relincho, que novamente chegou aos ouvidos de Visogota, vinha de uma dessas ilhotas. A curiosidade venceu a cautela. O ancião tinha pouco conhecimento sobre cavalos e suas raças, mas era esteta, sabia, portanto, reconhecer e apreciar a beleza. E o cavalo negro de pelugem que brilhava como antracito que ele viu ao fundo dos troncos de bétulas era extraordinariamente belo. Constituía a essência da beleza. Era tão belo que parecia irreal. Contudo, era real. E também era real que caíra numa armadilha, com as rédeas e a cabeçada presas entre os galhos carmesins de sanguinho que o agarravam. Quando Visogota se aproximou, o cavalo empinou as orelhas, bateu os cascos de tal modo que a terra tremeu, sacudiu a cabeça fina e virou-se. Agora o velho eremita podia ver que era uma égua. Então percebeu mais uma coisa, algo que fez com que seu coração começasse a bater feito louco e as garras invisíveis de adrenalina lhe prendessem a garganta. Atrás do animal, numa cova formada por uma árvore derrubada, jazia um cadáver. Visogota jogou o saco no chão e se envergonhou com a primeira ideia que lhe surgiu, dar meia volta e fugir. Aproximou-se com cautela, pois a égua negra pateava o chão, encolhia as orelhas e punha os dentes à mostra no freio, só esperando a oportunidade de mordê-lo ou lhe dar um coice. O cadáver era de um adolescente. Estava de bruços, com um braço preso sob o peso do corpo, o outro estendido para o lado, com os dedos encravados na terra. Usava gibão de camurça, calça de couro justa e botas élficas de cano alto com fivelas. Visogota inclinou-se e, nesse momento, o cadáver gemeu em voz alta. A égua negra relinchou demoradamente e bateu os cascos com força. O ancião ajoelhou-se e virou o ferido com cuidado.
Ao ver a máscara horrível formada por sujeira e sangue coagulado em seu rosto, instintivamente jogou a cabeça para trás e sibilou. Retirou com delicadeza o musgo, as folhas e a areia dos lábios cobertos de muco e saliva, e tentou arrancar da bochecha o emaranhado de cabelo colado pelo sangue. O ferido gemeu baixinho, retesou o corpo e começou a tremer. Visogota conseguiu descolar os fios de cabelo do rosto. É uma garota, disse em voz alta, não conseguindo acreditar no que tinha diante dos olhos. É uma garota. Se naquele dia, depois do anoitecer, alguém conseguisse aproximar-se sorrateiramente da choupana perdida no meio do Pantanal, com o telhado de palha afundado coberto de musgo, e espreitasse pelas venezianas, veria, no interior mal iluminado por lamparinas a óleo, uma garota com a cabeça enfaixada com uma grossa camada de ataduras, deitada imóvel num leito forrado de peles feito uma moribunda ou um cadáver. Distinguiria também um ancião de barba branca cuneiforme e longos cabelos brancos que caíam sobre os ombros e as costas a partir do limiar de uma extensa calva, que alongava a testa enrugada até bem depois da abóbada craniana. Notaria o ancião acender mais uma lamparina, colocar uma ampulheta sobre a mesa, afiar a pena, debruçar-se sobre uma folha de pergaminho, e o observaria, por fim, ficar pensativo e dizer algo a si mesmo, concentrado, sem tirar os olhos da garota deitada no leito. No entanto, isso não era possível. Ninguém poderia vê-los. A choupana do eremita Visogota ficava bem escondida entre os pântanos, num ermo eternamente enevoado, onde ninguém se atrevia a adentrar. Vamos anotar: o velho eremita mergulhou a pena no tinteiro. O que se passa? É a 3ª hora após o tratamento. Diagnóstico: vulnus incisivum, ferida incisa, causada com grande impacto por uma afiada ferramenta desconhecida, provavelmente de gume. Enviesado. Cobre o lado esquerdo do rosto, começa na região temporal, passa pela bochecha e termina na região mandibular. A parte inicial da ferida, abaixo da arcada orbitária, no osso zigomático, é a mais funda, chegando ao periósteo. Tempo aproximado que se passou desde a execução do ferimento até o primeiro tratamento, 10 horas. A pena arranhou o pergaminho, emitindo um chiado que não durou mais que alguns segundos. Só mais algumas linhas. Visogota achava que não era necessário anotar tudo o que dizia a si mesmo. Voltando ao tratamento, retomou o ancião depois de um instante, fixando o olhar na vacilante e fumegante chama da lamparina. Vamos registrar o que se passa. Não seccionei as bordas da ferida, limitei-me a retirar alguns corpos estranhos que impediam a circulação de sangue e, obviamente, a coagulação. Lavei a ferida com extrato de casca de salgueiro e a suturei com cânhamo. Que fique registrado que não disponibilizava de outro tipo de linha. Apliquei compressa de arnica silvestre e fiz um curativo. Com bandagem de musselina. Um rato correu para o meio do cômodo. Visogota jogou-lhe um pedaço de pão. A garota no leito respirava de maneira agitada, gemia sonhando. 8ª hora após o tratamento. Estado da paciente, sem alterações. Estado do médico, ou seja, meu. Melhor, pois consegui dormir um pouco. Posso seguir com as anotações. Afinal, vale registrar nestas folhas algumas informações sobre minha paciente, para as futuras gerações, caso um de seus representantes chegue a este Pantanal antes que tudo aqui apodreça e se transforme em pó. Visogota respirou pesadamente, molhou a pena e limpou-a na borda do tinteiro. No que se refere à paciente, murmurou que seja registrado o seguinte: tem, ao que parece, uns 16 anos, é alta, esbelta, mas não exageradamente magra, e não apresenta indícios de subnutrição. A musculatura e a constituição física são típicas de uma jovem elfa, porém não se detecta nenhuma característica de mestiça, nem de quarteirona. Uma pequena porcentagem de sangue élfico pode, como se sabe, não deixar traços. Só então Visogota percebeu que não anotara na folha de pergaminho nenhuma runa, nenhuma palavra. Apoiou a pena no papel, mas a tinta havia secado. O ancião não se deu conta disso e retomou: que seja registrado também o seguinte, que a garota nunca deu à luz. E também que não possui no corpo nenhum tipo de marca antiga, cicatriz, cesura, nenhum sinal deixado pelo trabalho duro, acidentes, vida arriscada. Sublinho. Falo de marcas antigas. Não faltam marcas recentes em seu corpo. Ela foi agredida, chicoteada, com certeza não pela mão paterna. É provável que tenha sido chutada também. Achei, inclusive, uma marca bastante estranha em seu corpo. Vamos anotá-la, para o bem da ciência. Na virilha. Junto do monte púbico, a garota tem uma tatuagem de rosa vermelha. Visogota examinou-o concentrado, a ponta afiada da pena e logo em seguida molhou-a no tinteiro. Dessa vez, no entanto, não esqueceu com que fim o fizera.
rapidamente começou a encher a folha de pergaminho com linhas retas de caligrafia inclinada. Escrevia até que a pena secasse. Semiconsciente, falava e gritava, continuou. Seu sotaque e a maneira de se expressar, sem considerar a abundância de termos de um obsceno jargão de criminosos, são bastante confusos, difíceis de identificar, mas arriscaria dizer que são mais do norte que do sul. Algumas palavras. Novamente a pena arranhou o pergaminho, mas por pouco tempo, o suficiente para que ele anotasse tudo o que dissera havia pouco. Logo em seguida, porém, retomou o monólogo, exatamente no ponto em que o interrompera. Algumas palavras, nomes próprios e de localidades balbuciados pela garota em delírio devem ser lembrados e pesquisados. Tudo indica que uma pessoa muito incomum encontrou o caminho até a choupana do velho Visogota. Ficou em silêncio por um momento, ouvindo. Tomara que a choupana do velho Visogota não se torne o ponto final de seu caminho, murmurou. O ancião debruçou-se sobre o pergaminho e até apoiou a pena nele, mas não anotou nada, nenhuma runa. Jogou a pena sobre a mesa. Ficou bufando por um momento, murmurando raivosamente e fungando. Olhava para o leito, prestava atenção aos sons que vinham dali. É preciso admitir e registrar, e disse com voz cansada, que ela está muito mal. Todos os meus esforços e cuidados talvez sejam insuficientes, e meu empenho, inútil. Minha apreensão se justifica. A ferida está infeccionada. A garota está com febre alta. Já foram detectados 3 dos 4 sintomas principais de uma infecção grave: rubor, calor e tumor, fáceis de constatar apenas por observação e apalpação. Quando o choque pós-tratamento passar, aparecerá o 4º sintoma, dor. Que seja anotado que há cerca de meio século não me dedico à prática da medicina e sinto que esses anos pesam sobre minha memória e a habilidade de meus dedos. Sei fazer pouco, menos ainda posso fazer. Não tenho recursos e medicamentos suficientes. Toda a esperança está nos mecanismos de defesa do jovem organismo. 12ª hora após o tratamento. De acordo com o que eu esperava, apareceu o 4º sintoma principal de uma infecção: dor. A paciente grita de dor, a febre e os calafrios aumentam. Não tenho nada, nenhum medicamento que possa lhe administrar. Disponho de uma pequena quantidade de elixir de estramônio, porém a garota está demasiado fraca para sobreviver à sua ação. Tenho também um pouco de acônito, mas ele a mataria instantaneamente. 15ª hora após o tratamento. Amanhece. A enferma está inconsciente. A febre sobe cada vez mais, os calafrios aumentam. Além disso, surgiram fortes contrações nos músculos da face. Se for tétano, a garota estará perdida. No entanto, esperemos que seja apenas o nervo facial, ou o trigêmeo, ou os dois. Nessa situação, ela ficará desfigurada, mas com vida. Visogota olhou para o pergaminho, em que não anotara nenhuma runa, nenhuma palavra. Se sobreviver à infecção, falou surdamente. 20ª hora após o tratamento. A febre continua aumentando. Rubor, calor, tumor e dor estão chegando, ao que parece, a seu nível máximo. No entanto, a garota não tem chance de sobreviver e de chegar a esse estado. Anoto, então. Eu, Visogota de Corvo, não acredito na existência dos deuses. Porém, se por acaso existirem, que cuidem dessa garota e me perdoem o que fiz, se o que fiz resultar em erro. O ancião pôs a pena de lado, coçou as pálpebras inchadas, apertou os punhos nas têmporas. Administrei-lhe uma mistura de datura e acônito, murmurou. As próximas horas serão decisivas. Não dormia, apenas cochilava, quando foi acordado por uma batida e um estrondo, acompanhados de um gemido causado mais pela raiva do que pela dor. Amanhecia lá fora, uma luz fraca atravessava as venezianas. A areia na ampulheta descera completamente havia muito tempo. Como sempre, Visogota se esquecera de virá-la. O lume das lamparinas a óleo estava enfraquecendo, a brasa cor de rubi do fogareiro mal iluminava o canto do cômodo. O ancião levantou-se e afastou o improvisado biombo feito de mantas com o qual separara o leito do resto da sala, para que a paciente tivesse tranquilidade. Ela já havia conseguido se levantar do chão, no qual caíra pouco antes. Estava sentada, encolhida na beira do leito, tentando coçar o rosto embaixo da bandagem. Visogota pigarreou. Eu lhe pedi que não se levantasse. Você está muito fraca. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Estou sempre por perto. Justamente o que não quero é que você esteja por perto, disse ela em voz baixa, mas explicitamente. Quero fazer xixi. Quando o ancião voltou para pegar o pinico, a garota estava no leito, deitada de costas, apalpando. Curativo preso à bochecha com as ataduras que lhe enfaixavam a testa e o pescoço. Ao retornar após um momento, ele a encontrou na mesma posição. 4 dias.
Perguntou ela, olhando para o teto de madeira. 5. Passaram-se quase 24 horas desde nossa última conversa. Você dormiu esse tempo todo. É bom, precisa descansar. Estou me sentindo melhor. Fico feliz em ouvir isso. Vamos tirar o curativo. Vou ajudá-la a se sentar. Segure minha mão. A ferida cicatrizava bem e estava seca. Dessa vez, Visogota quase conseguiu tirar a bandagem sem causar dor e sem arrancar a crosta. A garota passou os dedos na bochecha com cuidado. Franziu o senho, mas o ancião sabia que o gesto não fora provocado apenas pela dor. Cada vez mais ela se dava conta da dimensão da ferida, da seriedade da lesão. Percebia, horrorizada, que o que sentia ao toque não era apenas um pesadelo provocado pela febre. Você tem um espelho? Não tenho, mentiu ele. A garota olhou para Visogota, provavelmente pela primeira vez com total consciência. Isso significa que está muito mal? Perguntou, tocando levemente a sutura. É um ferimento extenso, balbuciou ele, com raiva de si mesmo pelo fato de estar se justificando diante de uma pirralha. Seu rosto ainda está muito inchado. Daqui a alguns dias tirarei os pontos. Enquanto isso, vou fazer compressas de arnica e extrato de salgueiro. Não vou mais enfaixar toda a cabeça. Está cicatrizando bem, realmente bem. Ela ficou calada. Abria os lábios e mexia a mandíbula, franzia e retorcia a face, verificando o que a ferida lhe permitia ou não fazer. Preparei canja de pombo. Você vai comer? Vou, mas desta vez vou tentar sozinha. É humilhante comer feito paralítica. Demorou para comer. Levava a colher de madeira até a boca com cuidado e com esforço tão grande como se pesasse 2 libras, não precisando da ajuda de Visogota, que a observava atentamente. O ancião ardia de curiosidade. Sabia que, quando a garota estivesse melhor, haveria uma troca de ideias que poderia esclarecer esse assunto misterioso. Sabia disso e esperava por esse momento com ansiedade. Por muito tempo havia vivido sozinho no ermo. Quando a garota acabou de comer, jogou-se sobre o travesseiro. Ficou parada por um momento, olhando para o teto, e então virou a cabeça. Visogota constatou pela enésima vez que seus enormes olhos verdes davam a seu rosto um ar inocente e infantil, contrastando agora, de maneira gritante, com a bochecha horrivelmente mutilada. Ele conhecia esse tipo de beleza, uma eterna criança de olhos enormes com uma fisionomia que instintivamente despertava simpatia. Uma eterna menina, mesmo depois que o 20º ou até o 30º aniversário tivessem passado sem deixar lembranças. Sim, Visogota conhecia bem esse tipo de beleza. Sua segunda mulher era assim, sua filha também. Preciso fugir daqui, disse a garota de repente. E com urgência. Estou sendo perseguida. Você sabe disso. Eu sei. Ele acenou com a cabeça. Essas foram suas primeiras palavras, que, apesar das aparências, não eram delirantes. Para ser preciso, foram quase as primeiras palavras. Primeiro, você perguntou por sua montaria e por sua espada, nessa ordem. Quando lhe assegurei que tanto a montaria como a espada estavam sob bons cuidados, você começou a desconfiar de que eu era cúmplice de um tal de Bonhar, e que não estava cuidando de você, mas submetendo-a a torturas de lhe dar esperança. Quando, depois de muito esforço, consegui convencê-la de que estava errada, você se apresentou como falca e me agradeceu o socorro. Que bom! A garota virou a cabeça no travesseiro, como se quisesse evitar encará-lo. Que bom que não esqueci de lhe agradecer. Eu me lembro disso como através de um véu de fumaça. Não consigo distinguir o que foi real e o que foi um sonho. Temia que não tivesse agradecido. Não me chamo Falca. Soube disso também, embora tenha sido por acaso. Você pronunciou seu nome quando estava com febre. Sou fugitiva, continuou ela, sem virar-se. Desertora. É perigoso abrigar-me. É perigoso saber meu verdadeiro nome. Preciso montar o cavalo e fugir antes que me achem aqui. Há pouco, disse Visogota suavemente, você tinha dificuldades para sentar-se no pinico. Não a vejo montando um cavalo. Garanto-lhe que está segura aqui. Ninguém vai encontrá-la neste lugar. Com certeza estão atrás de mim. Estão seguindo as pistas, vasculhando as redondezas. Acalme-se. Chove todos os dias, ninguém vai achar os rastros. Você está num lugar ermo, na casa de um eremita que se isolou do mundo para que o mundo não pudesse encontrá-lo com facilidade. No entanto, se quiser, posso descobrir uma forma de você avisar seus próximos ou amigos. Você nem sabe quem eu sou. Você é uma moça ferida, e interrompeu ele, fugindo de alguém que não hesita em ferir moças. Quer que eu avise alguém? Não há quem avisar, respondeu ela após um momento, e Visogota percebeu uma mudança no tom da voz. Meus amigos estão mortos. Todos foram assassinados. Ele não comentou. Eu sou a morte, retomou a garota com a voz
soando de maneira estranha. Todos que entram em contato comigo morrem. Nem todos, negou o ancião, fitando-a atentamente. Aquele Bonhart, cujo nome você gritava quando estava com febre, de quem você quer fugir agora, não morreu. O contato foi mais prejudicial para você do que para ele. Foi ele que feriu seu rosto? Não. Ela cerrou os lábios para abafar algo que poderia ser um gemido ou um xingamento. Foi o coruja que feriu meu rosto. Stefan Selling. E Bonhart. Bonhart deixou um ferimento muito mais grave, mais profundo. Também falei sobre isso quando estava com febre? Acalme-se. Você está fraca, deve evitar emoções fortes. Meu nome é Ciri. Vou lhe fazer uma compressa de arnica, Ciri. Espere, um momento. Me dê um espelho. Falei para você, por favor. Visogota obedeceu, chegando à conclusão de que era o certo a fazer, que não deveria esperar mais. Trouxe até uma lamparina a óleo, para que ela pudesse ver melhor o que haviam feito com seu rosto. Pois é, disse Ciri com voz trêmula. Pois, é, exatamente como eu imaginava, quase como eu pensava. O ancião saiu, fechando atrás de si o improvisado biombo de mantas. A garota tentou soluçar baixinho para que ele não ouvisse. Esforçou-se muito mesmo. No dia seguinte, Visogota tirou a metade dos pontos. Ciri apalpou a bochecha e sibilou como uma víbora, reclamando da forte dor de ouvido e de hiperestesia na região da mandíbula. Mesmo assim, levantou-se, vestiu-se e decidiu ir para fora. Visogota não protestou. Acompanhou-a. Não precisava nem ajudá-la, nem lhe servir de apoio. Ela estava quase curada, muito mais forte do que se poderia suspeitar. Perdeu o equilíbrio apenas quando estava prestes a sair, mas apoiou-se no batente da porta, que engasgou ao inspirar o ar e que frio. Está tudo congelado. Já é inverno? Quanto tempo passei aqui? Algumas semanas. Exatamente 6 dias. É o 5º dia de outubro. Parece que este mês vai fazer muito frio. 5 de outubro. Ciri franziu o senho e gemeu de dor. Como assim? 2 semanas. O que? 2 semanas. Não importa. Ela deu de ombros. Talvez eu esteja enganada. Ou talvez não. Diga-me, o que fede tanto aqui? Peles? Caço ratos almiscarados, castores, martas e lontras curto-peles. Até os eremitas têm de se sustentar com alguma ocupação. Onde está minha montaria? No estábulo. Quando entraram, a égua negra os cumprimentou relinchando alto, e a cabra de Visogota a acompanhou com um berro em que ressoava a grande insatisfação causada pela necessidade de dividir o local com outro inquilino. Ciri abraçou seu animal pelo pescoço, deu-lhe os tapinhas, acariciou-lhe a crina. A égua resfolegava e remexia a palha com o casco. Onde está minha sela? E o chairel? E o arreio? Aqui. O ancião não protestava, não comentava, não opinava. Permanecia calado, apoiado num cajado. Não se mexeu quando ela arfou, tentando levantar a sela, tampouco quando ela perdeu o equilíbrio sob o peso e caiu vagarosamente no chão. De barro coberto de palha, emitindo um gemido plangente. Não se aproximou não. Ajudou a se levantar. Observava atentamente. Bem, falou ela com os dentes cerrados, afastando a égua, que tentava enfiar o focinho atrás da gola de sua blusa. Tudo está claro, mas droga, eu preciso fugir daqui. Simplesmente preciso. Para onde? Perguntou ele friamente. Ciri apalpou a face, ainda sentada na palha ao lado da cela derrubada. Para o mais longe possível. Visogota acenou com a cabeça, como se a resposta fosse satisfatória e esclarecesse tudo, não deixando espaço para dúvidas. Ciri levantou-se com dificuldade. Nem tentou se abaixar para pegar a sela ou o arreio. Apenas verificou se na manjedoura havia feno e aveia para a égua, e começou a limpar com um feixe de palha o lombo e os flancos do animal. O ancião esperou em silêncio, não por muito tempo. A garota cambaleou e se apoiou na pilastra que sustentava o teto, empalidecendo. Visogota entregou-lhe seu cajado sem dizer uma palavra sequer. Não foi nada. Só ficou tonta porque está doente e tem menos forças que um recém-nascido. Vamos voltar. Você tem de se deitar. Ciri saiu novamente ao pôr do sol, depois de dormir por algumas horas. Visogota, que retornava do rio, encontrou-a perto da cerca viva de amoreiras. Não se afaste muito da casa, repreendeu-a. Primeiro, você está muito fraca. Estou me sentindo melhor. Segundo, é perigoso. Em volta há um pantanal enorme, um caniçal sem fim. Você não conhece as trilhas, pode se perder ou se afogar num charco. E você, claro, e ela apontou para o saco que o ancião carregava, conhece as trilhas e se desloca por elas, então o Pantanal não é tão grande. Você curte peles para sobreviver. Kelpie, minha égua, tem aveia, porém não vejo nenhum campo aqui. Comemos galinha e grãos. E pão.
Pão fresco, não seco. Você não conseguiria pão de um caçador. Portanto, há uma vila nas redondezas. Dedução perfeita, confirmou ele com calma. Realmente recebo o provimento da vila mais próxima. É a mais próxima, embora não fique muito perto, e sim na margem do Pantanal. Ali há um rio adjacente. Troco as peles pelos alimentos que trazem num barco. Pão, grãos, farinha, sal, queijo, de vez em quando um coelho ou uma galinha. E também notícias. Como Ciri não fez perguntas, Visogota continuou. Um bando de homens a cavalo passou 2 vezes pelo povoado à sua procura. Na primeira, avisaram os camponeses que não a escondessem e ameaçaram a vila com fogo e espada caso você fosse capturada ali. Na segunda, prometeram uma recompensa por seu cadáver. Seus perseguidores estão convencidos de que você jaz morta na floresta, em algum barranco ou ravina. E não vão sossegar, murmurou ela, até acharem o corpo. Tenho consciência disso. Precisam de uma prova de minha morte. Não vão desistir sem ela. Vão vasculhar em todos os lugares. Finalmente chegarão até aqui. Estão muito determinados, observou o ancião. Diria que muito mesmo. Ciri cerrou os lábios. Não tenha medo. Partirei antes que eles me encontrem. Não vou expô-lo ao perigo. Não tenha medo. Por que pressupõe que estou com medo? Ele deu de ombros. Por que eu temeria algo? Ninguém vai conseguir rastreá-la até este lugar. No entanto, se você botar seu nariz para fora do caniçal, cairá diretamente nas mãos de seus perseguidores. Em outras palavras, se ela empinou a cabeça presunçosamente, tenho de ficar aqui. Foi isso que quis dizer. Não a estou forçando a nada. Você pode partir quando quiser, ou melhor, quando conseguir, mas pode também ficar em meu casebre e esperar. Os perseguidores desistirão um dia. Sempre desistem, mais cedo ou mais tarde. Sempre, acredite. Sei o que estou falando. Quando Ciri o encarou, seus olhos verdes brilharam. De qualquer maneira, disse Visogota rapidamente, dando de ombros e desviando o olhar, faça o que quiser. Repito, não a estou forçando a nada. Acho que hoje. Não vou partir mesmo, suspirou ela. Estou fraca. E daqui a pouco o sol vai se pôr. E não conheço as trilhas. Vamos para casa, então. Estou com frio. Você disse que estou aqui há 6 dias. É verdade. E por que eu mentiria? Não se exalte. Estou tentando contar os dias. Fugi. Feriram-me, no dia do equinócio, em 23 de setembro. Se preferir contar de acordo com o calendário élfico, no último dia de Lamas. É impossível. E por que eu mentiria? Gritou ela e gemeu, tocando o rosto. Visogota olhou para ela com calma. Não sei por que, disse friamente. Eu já fui médico, Ciri, há muito tempo, mas ainda sei distinguir um ferimento causado há 10 horas de um causado há 4 dias. Eu a encontrei em 27 de setembro. Então você foi ferida no dia 26, no terceiro dia de Velen, se preferir contar de acordo com o calendário élfico. 3 dias após o equinócio. Eu fui ferida exatamente no dia do equinócio. É impossível, Ciri. Você deve ter confundido as datas. De jeito nenhum. Você é que usa um calendário eremítico obsoleto. Tudo bem, então. Isso é tão importante assim? Não. Não tem nenhuma importância. 3 dias depois, Visogota tirou os últimos pontos. Tinha todos os motivos para estar contente e orgulhoso de sua obra. A linha da sutura estava reta e limpa, e não havia motivos para recear que ela ficasse impregnada de sujeira. O que diminuía a satisfação do cirurgião era ver Ciri num silêncio soturno contemplando a cicatriz no espelho sob vários ângulos e tentando escondê-la, sem êxito, atrás dos cabelos penteados de tal maneira que cobrissem a bochecha. A cesura a enfeava. Era um fato inegável. Não havia o que fazer. Não adiantava fingir que era diferente. A cicatriz, ainda vermelha, inchada como uma corda, pontuada com picadas de agulha e marcada com impressões de linha, apresentava um aspecto macabro. Visogota sabia que era possível esse estado melhorar gradativa e rapidamente, porém não havia nenhuma chance de o sinal desaparecer ou ficar imperceptível. Ciri sentia-se muito melhor e, para surpresa e satisfação do ancião, não falava nada sobre sua partida. Guiou Kelpie para fora do estábulo. Visogota sabia que no norte Kelpie era a denominação de um espírito aquático, um monstro perigoso que, segundo a crendice popular, podia tomar a forma de um cavalo de beleza admirável, de um golfinho ou até de uma mulher formosa, mas que na realidade se parecia com um amontoado de algas. Ciri selou a égua e trotou um pouco em volta da casa e do quintal. Em seguida, Kelpie retornou ao estábulo para fazer companhia à cabra, e Ciri voltou à choupana para fazer companhia à Visogota. Ela o ajudava, provavelmente por estar entediada, até nas tarefas com as peles.
Enquanto ele separava as peles de lontra de acordo com o tamanho e as tonalidades, ela desprendia as de rato almiscarado pelo dorso e pela barriga com a ajuda de uma faca e as estendia sobre uma mesa que eles haviam levado para casa. Tinha dedos extraordinariamente hábeis. E foi durante essa atividade que surgiu uma conversa um tanto estranha. Você não sabe quem eu sou. Nem imagina quem eu sou. Siri repetiu essa declaração banal algumas vezes, deixando-o um pouco irritado. É claro que ele não deixou transparecer a irritação. Ficaria humilhado se expusesse seus sentimentos diante de uma pirralha como ela. Não poderia deixar chegar a esse ponto, como também não poderia deixar transparecer a curiosidade que o afligia. Era uma curiosidade um tanto boba, pois poderia suspeitar, sem esforço, quem ela era de verdade. Nos tempos de Visogota, bandos de jovens também não constituíam uma raridade. Os anos que se passaram tampouco poderiam eliminar a força magnética com a qual essas quadrilhas atraíam garotos movidos por uma sede insaciável de aventuras. Emoções fortes, na maioria dos casos, era o que os levava à perdição. Aqueles que conseguiam se safar com uma cicatriz no rosto podiam ser considerados sortudos. Quanto aos azarentos, o que os aguardava eram torturas, a forca, o guincho ou a estaca. Desde os tempos de Visogota, apenas uma coisa havia mudado: a sucessiva emancipação. Os bandos atraíam não apenas rapazinhos, mas também molecas abobalhadas que preferiam o cavalo, a espada e a aventura à agulha de crochê, a roca e as visitas dos pretendentes. Visogota não lhe disse tudo isso diretamente. Transmitiu nas entrelinhas, mas de maneira que ela pudesse se dar conta de que ele sabia, para deixar claro que, se havia alguém ali misterioso, com certeza não era ela, uma bandoleira pirralha proveniente de um bando de adolescentes salteadores que escapara por milagre de uma perseguição. Uma fedelha que tentava se envolver num ar de mistério. Você não sabe quem eu sou, mas não tenha medo, logo irei embora. Não vou expô-lo ao perigo. O ancião estava farto. Não corro perigo, disse secamente. Que perigo seria? Mesmo que os perseguidores apareçam aqui, o que é duvidoso, que mal podem me fazer? Auxiliar criminosos fugitivos é um ato que pode receber punição, mas não no caso de eremitas, pois um eremita não tem conhecimento dos assuntos do mundo. Tenho o privilégio de poder receber qualquer pessoa que aparecer em meu eremitério. Você falou bem, não sei quem você é. De onde um eremita, como eu, poderia saber quem você é? O que fez de errado, e por que está sendo perseguida pela lei? E que lei? Pois eu não sei sequer que lei se aplica nestas redondezas e quais as competências desta jurisdição. E nem quero saber. Sou eremita. Percebeu que havia falado demais sobre o eremitismo, mas não cedeu. Os olhos alucinadamente verdes dela picavam no feito esporas. Sou um humilde eremita. Morri para o mundo e para seus problemas. Sou um homem simples e inculto, sem consciência daquilo que acontece no mundo. Exagerou. Com certeza. Gritou Siri, jogando a pele e a faca no chão. Você acha que sou burra ou... Que? Não sou burra, não. Nem que isso passe por sua cabeça, anacoreta, eremita humilde. Quando você estava fora, dei uma espiada na casa. Olhei ali, no canto da sala, atrás daquela cortina não muito limpa. De onde provém aqueles livros sábios na estante, hein? Homem humilde e inconsciente. Visogota jogou a pele de lontra por cima da pilha. Viveu aqui, há muito tempo, um fiscal da Receita disse, despreocupado. São cadastros públicos e livros de contabilidade. Está mentindo. Siri franziu o senho e massageou a cicatriz. Está mentindo descaradamente. Ele não respondeu, fingindo que avaliava a tonalidade de mais uma pele. Você deve pensar, e retomou ela após um momento, e que, por ter barba branca, rugas e quase 100 anos, pode facilmente enganar uma garota ingênua, hein? Então vou lhe dizer o seguinte, talvez consiga ludibriar qualquer uma por aí, só que eu não sou qualquer uma. O ancião ergueu as sobrancelhas numa pergunta muda, mas provocativa. Ela não o deixou esperar por muito tempo. Eu, meu eremita, estudei em lugares onde havia muitos livros. A propósito, conheço muitos dos títulos que estão em sua estante. Visogota ergueu ainda mais as sobrancelhas. Ela o fitou diretamente nos olhos. Que coisas estapafúrdias se falou, arrastando as palavras se diz uma porcalhona, órfã maltrapilha, ladra ou bandoleira encontrada no mato com o rosto desfigurado. No entanto, saiba, eremita, que li a história de Roderick de Novembre. Folheei, inúmeras vezes, a obra Matéria e Medicae. Conheço herbarios igual àquele da sua estante. Sei, aliás, o que simboliza a cruz de arminho sobre o escudo vermelho na lombada dos livros. Ela indica que o livro foi publicado pela Universidade de Oxenfurt. Interrompeu-se, ainda observando-o atentamente.
O ancião permaneceu em silêncio, tentando controlar as expressões faciais para não revelar nada. Por isso acho, continuou Seri, erguendo a cabeça num gesto que lhe era comum, orgulhoso e um pouco brusco, que você não é tolo nem eremita, que você não morreu para o mundo, mas fugiu dele, e que você está se escondendo aqui, neste ermo, camuflado pelas aparências e por um caniçal infinito. Se for assim, sorriu Visogota, então realmente o acaso cruzou nossos caminhos de maneira estranha, minha jovem erudita. O destino nos une de modo muito misterioso, já que você também está se escondendo aqui. Você também, Seri, cria à sua volta um ar de mistério. Eu, no entanto, sou um homem velho, cheio de suspeição, amargurado pela desconfiança por causa da idade. Desconfiança de mim, do mundo, Seri. Falando por metáforas, de um mundo em que as aparências enganosas usam a máscara da verdade para iludir outra verdade, falsa, que também tenta enganar. De um mundo em que o brasão da Universidade de Oxenfurt aparece nas portas de prostíbulos. De um mundo em que bandoleiras, feridas se passam por jovens instruídas, cultas, talvez até de origem nobre. Intelectuais e eruditas que leem Roderick de Novembre e se mostram familiarizadas com o brasão da academia. Apesar das aparências. Apesar de elas usarem outro sinal, uma tatuagem de bandido, uma rosa vermelha marcada na virilha. Sim, você tem razão. Siri mordeu os lábios, e seu rosto enrubesceu com tanta intensidade que a linha da cicatriz pareceu negra. Você é um velho amargurado, e um intrometido desavergonhado. Em minha estante atrás da cortina, apontou Visogota com um gesto da cabeça, está em Enog Mab Taidmor, uma coletânea de lendas e parábolas élficas em versos. Encontrará lá a história de um corvo vetusto e uma andorinha jovem que combina de maneira impressionante com nossa situação e com nossa conversa. Sou erudito, assim como você, Seri, e permito-me lembrar o fragmento adequado. O corvo, como certamente você se recorda, acusa a andorinha de imprudência e inquietação indecente, em Serbin. DICSS em Enog Zireal a arca arquicael foile tiveloi, el? Zireal. Interrompeu-se, apoiou os cotovelos sobre a mesa e o queixo sobre os dedos entrelaçados. Siri ergueu a cabeça, endireitou-se e lançou-lhe um olhar provocador. Ele terminou. Zireal veloi que SS em Seish Mabiog em Serbin, Veani, Kirk. Visogota fez uma pequena pausa e por fim disse, sem mudar de posição. O velho amargurado e desconfiado pede desculpas à jovem erudita. O corvo vetusto que vê mentiras e ardis por toda parte, pede desculpas à andorinha, cuja única culpa é ser jovem, cheia de vida e graciosa. Agora você está falando besteira, se irritou-se ela, instintivamente cobrindo a cicatriz na bochecha com a mão. Poupe-me desse tipo de elogios, porque eles não vão reparar o estrago que você fez quando suturou minha pele. Tampouco pense que dessa maneira ganhará minha confiança. Continuo não sabendo quem você é de verdade, e por que me enganou a respeito daquelas datas. E com que intenção olhou entre minhas pernas, embora só tivesse um ferimento no rosto. E se você apenas olhou, dessa vez conseguiu tirá-lo do sério. O que está imaginando, pirralha? Gritou Visogota. Eu poderia ser seu pai. Avô, corrigiu ela friamente. Ou até bisavô. Mas você não é. Não sei quem você é, mas com certeza não é a pessoa por quem quer passar. Fui eu quem a encontrou no Pantanal, quase congelada e presa ao musgo, com uma crosta negra no lugar do rosto, desmaiada, suja, imunda. Fui eu quem a trouxe para casa, embora não soubesse quem você era, e pudesse suspeitar o pior. Fui eu quem a pousou sobre a cama. Fui eu quem tratou de você quando delirava em febre e a curou. Fui eu quem a lavou, com muito cuidado, inclusive na região da tatuagem. Siri corou novamente, mas continuou a desafiá-lo com um olhar provocador. Neste mundo, resmungou, às vezes as aparências enganosas usam a máscara da verdade, como você mesmo disse. Imagine que eu também já conheço o mundo um pouco. Você me salvou, cuidou de mim, me curou. Sou grata por isso. Agradeço sua bondade. No entanto, sei que não existe bondade sem interesse e sem esperar recompensa, completou ele, sorrindo. É verdade, sim, sou um homem viajado. Talvez até conheça o mundo tão bem quanto você, Siri. Como sabe, moças feridas são privadas de tudo o que possa ter valor. Se estiverem inconscientes ou fracas demais para se defender, ficam suscetíveis à luxúria e à lascívia, muitas vezes de maneiras perversas e ilícitas. Não é assim? As aparências enganam, respondeu ela, enrubescendo mais uma vez. Que constatação precisa! Ele jogou mais uma pele sobre a pilha certa. E ela nos leva impiedosamente a uma conclusão, a de que nós, Siri, não sabemos nada um sobre o outro. Conhecemos apenas as aparências. No entanto, elas enganam.
Esperou por um momento, mas ela não se apressou a dizer nada. Embora nós dois tenhamos conseguido fazer uma espécie de inquérito inicial, continuamos não sabendo nada um sobre o outro. Eu não sei quem você é, você não sabe quem eu sou. Dessa vez, foi calculista. Siri olhava para ele, e em seus olhos escondia-se a pergunta que ele aguardava. Um estranho brilho reluziu em seus olhos quando ela a fez. Quem começará? Se naquele dia, depois do anoitecer, alguém conseguisse aproximar-se sorrateiramente da choupana com o telhado de palha afundado coberto de musgo, e espreitasse o interior dela, veria, à luz das chamas e da brasa do fogareiro, um ancião de barba branca debruçado sobre uma pilha de peles. Distinguiria também uma garota de cabelos cinzentos com uma horrenda cicatriz na bochecha que não combinava, nem um pouco com os olhos verdes tão grandes como os de uma criança. No entanto, ninguém poderia vê-los. A choupana ficava no meio de um caniçal, entre os pântanos, onde ninguém se atrevia a adentrar. Chamo-me Visogota de Corvo. Fui médico, cirurgião, alquimista, pesquisador, historiador, filósofo, eticista, e também professor da Universidade de Oxenfurt. Tive de fugir de lá depois de publicar uma obra considerada ímpia, razão pela qual, naquela época, 50 anos atrás, poderia ter sido condenado à pena de morte. Tive de emigrar. Minha esposa não concordou com a ideia, por isso me deixou. Interrompi minha jornada apenas quando cheguei ao longínquo sul, domínio do Império Nilfgaardiano. Passado algum tempo, fui nomeado professor de ética na Academia Imperial em Castel Graupian, cargo que ocupei por aproximadamente 10 anos. No entanto, tive de fugir dali também, depois de publicar um tratado sobre o poder totalitário e o caráter criminoso das guerras de conquista, embora oficialmente eu e minha obra tenhamos sido acusados de misticismo metafísico e cisma clerical. Chegou-se à conclusão de que atuei incitado por grupos de sacerdotes de caráter expansivo e revisionista que de fato governavam os reinos dos Nortelungos. Foi algo bastante engraçado, considerando o fato de eu ter sido condenado à morte por ateísmo 20 anos antes. Acontece que no norte os sacerdotes expansivos já haviam sido esquecidos, embora em Nilfgaard não se admitisse isso. A ligação do misticismo e da superstição com a política era perseguida e punida severamente. Hoje, analisando da perspectiva do tempo passado, acredito que, se eu tivesse me mostrado submisso e arrependido, o caso teria sido abafado. O imperador se limitaria a não conceder o ato de clemência, sem recorrer a meios drásticos. No entanto, eu estava indignado, certo de minhas razões, que eu considerava atemporais, superiores a qualquer governante ou à política. Sentia-me injustiçado pela tirania. Portanto, entrei em contato com os dissidentes que combatiam o tirano secretamente. Antes que eu percebesse, estava preso com eles num calabouço, e alguns, quando foram apresentados as ferramentas de tortura, me apontaram como o principal idealizador do movimento. O imperador concedeu o indulto, mas fui condenado ao desterro, sob a ameaça de uma condenação imediata. A pena de morte caso voltasse às terras imperiais. Foi então que fiquei ressentido com o mundo todo, com reinos, impérios, universidades, dissidentes, funcionários públicos, juristas, com colegas e amigos que de uma hora para outra deixaram de sê-lo. Com minha segunda mulher, que, como a primeira, achava que os problemas do marido eram motivo suficiente para o divórcio. Com os filhos que renunciaram a mim, tornei-me eremita. Aqui em Ebbing, nos pântanos de Pereplut, ocupei o casebre de um eremita que conhecera havia algum tempo. Por azar, Nilfgaard anexou Ebbing, e de repente, eu estava em território nilfgaardiano novamente. Não tenho mais forças nem vontade de vagar por aí, então preciso me esconder. A sentença de morte mantém-se vigente, pois decisões imperiais não prescrevem, mesmo que o imperador, que as emitiu esteja morto, e o atual não tenha motivos para gostar dele ou compartilhar suas convicções. Essa é a lei e o costume em Nilfgaard. As sentenças por alta traição não prescrevem, nem são sujeitas à anistia, que é declarada por todos os imperadores após sua coroação. Ao subir ao trono, o novo imperador anistia todos aqueles que seu antecessor condenou, exceto os culpados por alta traição. Não importa quem governe em Nilfgaard, se for descoberto que estou vivo, e violando a sentença de desterro por manter-me no território imperial, serei decapitado no cadafalso. Assim Siri, como você está vendo, nós nos encontramos numa situação muito parecida. O que é ética? Sabia, mas esqueci. É a ciência da moralidade, dos preceitos que envolvem a conduta moral, nobre, benevolente e honesta, que ensina sobre a alteza do bem, para a qual a alma humana é elevada pela justiça e moralidade, e sobre o abismo do mal,
para o qual empurram a injustiça e a imoralidade, a alteza do bem, bufou Seri. Justiça, moralidade. Não me faça rir, ou minha cicatriz vai arrebentar. Você teve sorte de não ser perseguido, de não mandarem um caçador de recompensas atrás de você como Bonhat. Veria então o que é o abismo do mal ética. Visogota de corvo, sua ética vale o mesmo que uma bosta. Não se atiram para o abismo os maus e imorais, não. De jeito nenhum. São os maus, porém determinados, que empurram para lá os que são justos, honestos e nobres, mas desajeitados, vacilantes e cheios de escrúpulos. Obrigado pela lição, ironizou o ancião. Acredito que, mesmo que se viva um século, nunca é demasiado tarde para aprender algo. De fato, sempre vale a pena ouvir pessoas maduras, vividas, experientes. Deboche quanto quiser. Ela balançou a cabeça. Deboche enquanto pode. Agora é minha vez. Agora vou entretê-lo com minha história. Vou lhe contar o que passei. E, quando acabar, veremos se você ainda terá vontade de debochar. Se naquele dia, depois do anoitecer, alguém conseguisse aproximar-se sorrateiramente da choupana perdida no meio do Pantanal, com o telhado de palha afundado coberto de musgo, e espreitasse pelas venezianas, veria, no interior mal iluminado, um ancião de barba branca ouvindo, concentrado, o relato de uma garota de cabelo cinzento sentada sobre uma tora perto do fogareiro. Notaria que ela falava devagar, como se tivesse dificuldade em encontrar as palavras certas, que esfregava nervosamente a bochecha desfigurada por uma horrenda cicatriz, que entrelaçava a história de sua vida com longos momentos de silêncio. Era a história sobre como os ensinamentos lhe foram transmitidos e se revelaram ilusórios e enganosos, promessas que lhe foram feitas e não se cumpriram. A história sobre como o destino no qual a fizeram acreditar a havia traído infamemente, despojando-a de sua herança. A história sobre como, toda vez que começava a ter esperança, caíam sobre ela adversidades, dor, injúria e humilhação. A história sobre como aqueles que ela amava e em quem confiava traíram, não a auxiliaram quando sofria, quando corria risco de desonra, tortura ou morte. A história sobre como os ideais aos quais a aconselharam a permanecer fiel falharam quando mais precisava deles, comprovando apenas quão pouco valiam. A história sobre como, finalmente, encontrou ajuda, amizade e amor com aqueles que, pelas aparências, não tinham condições de oferecer ajuda, amizade, tampouco amor. No entanto, ninguém poderia vê-los ou ouvi-los. A choupana com o telhado afundado coberto de musgo ficava bem escondida entre os pântanos, num ermo eternamente enevoado, onde ninguém se atrevia a adentrar.